Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos agora no segundo dia de oração, a nossa campanha de 4 dias de oração. Hoje é o segundo dia de oração de 40 dias, tá? E o segundo dia de oração é de 10 dias que nós vamos orar por cura e libertação. Amém? Como nós falamos, nós cristãos somos o sal da terra, a luz do mundo. Amém? E este mundo em crise, ele precisa ser iluminado, ele precisa ser salgado, ele precisa ser temperado. E se o sal da terra e a luz do mundo não fizer isso, ninguém vai fazer. Então nós devemos, como cristãos, salgar o mundo, iluminar o mundo, temperar o mundo como sal da terra, como luz do mundo. Amém? Assim nós devemos ser. Hoje o versículo tema da nossa intercessão é Esther, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos falar sobre o poder da oração intercessória, né? E depois nós vamos orar de forma intercessória. Né? Na Bíblia existem vários tipos de oração. Existe a oração de clamor, tá? Onde você está clamando por algo, você está diante de Deus clamando por sua piedade. Existe a oração intercessória, onde você está intercedendo diante de Deus por você, por seus familiares, ou por pessoas que o cercam, ou pelo mundo que está ao seu redor. Né? Para entender melhor o que é a oração intercessória, como ela deve ser feita e o que Deus espera de nós com a oração intercessória, nós vamos ver o exemplo de Esther. Né, que Esther capítulo 4, no início do versículo diz assim: Esther promete interceder pelo seu povo. Diante de quem ela ia interceder pelo povo? Diante do rei. E qual era a intercessão dela? Né, clamar para que o povo que estava sendo perseguido por Amã, havia sido jurado de morte, fosse livre e pudesse se defender. Né, porque Amã tinha feito um edito real onde dentro do reino de Assuero, qualquer pessoa que fosse judeu fosse morta e perseguida. Né? E o rei, talvez até sem se dar conta do que estava fazendo, confiando em Amã, assinou esta lei, este interdito, e a partir dali qualquer pessoa que fosse judia podia ser morta, perseguida e até mesmo roubada, saqueada, sem que pudesse se defender, né? Sem que pudesse revidar. Era um edito real. Inclusive, os opressores dos judeus naquele dia que seria feito esse edito real, poderiam solicitar a ajuda do exército de Assuero, porque era um edito real da lei dos Medos e dos Persas que não podia ser revogado. Então a situação dos israelitas naquela época era bem difícil. Né? Então isso nos serve por inspiração do Deus que pode nos dar livramento. Hoje o mundo passa por uma crise. A crise não é regional, a crise não é local, a crise não é num reino medo persa, a crise está em todo o mundo. Né? E aqui Esther representa a igreja, que nós, cristãos, devemos interceder diante de Deus, que é o rei, né, dos reis, que é quem tem poder para mudar essa situação. Quem é que tem poder para parar essa pandemia? Né? Quem é que tem poder para curar? Quem é que tem poder para limpar essas UTIs? Quem é que tem poder para fazer a economia crescer? É um rei humano que tem poder para isso? Não. Bem pelo contrário, todos nós, cidadãos ou pessoas investidas de autoridade, estamos todos né? Estamos todos passando por isso. Não significa que necessariamente devamos estar à mercê dessa situação, mas essa situação atinge todos de igual forma, independente de serem reis, ou de serem rainhas, ou de serem pessoas do povo. Né? Independente de qualquer situação, de qualquer status de autoridade das pessoas, hoje a pandemia atinge todos.
né? E os cristãos, que são o sal da terra, que são a luz do mundo, aqui representados por Esther, devem ir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que tem poder para alterar e para mudar essa situação, com oração intercessória, né? Uma oração de pedido não só por si, mas também pelo mundo, porque hoje os cristãos, né, depois de Jesus Cristo, antes de Jesus Cristo, o povo de Deus eram realmente os judeus, e eram um povo com determinada língua, com determinadas características, e aonde as pessoas iam conhecendo o Deus de Israel, que é aquele que abriu o Mar Vermelho, que é aquele que fez o povo de Israel sair do Egito, que é aquele que cura, que salva, que liberta. As pessoas que conheciam podiam aderir a essa fé de Abraão, conhecida como a fé de Abraão. Depois de Jesus Cristo, qualquer que crer de coração em Jesus Cristo é feito filho de Abraão. Amém? É feito filho de Abraão. Então, hoje os cristãos, hoje o povo de Deus não está mais em um local, não está mais dividido por uma língua ou por características, fenótipos de tipo de pele ou de rosto. Hoje o povo de Deus são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, são os cristãos. Amém? E este povo de Deus, que representa a igreja de Deus, representa a fé em Jesus Cristo, que está espalhado pelo mundo todo, assim como essa pandemia também está espalhada pelo mundo todo. É este povo de Deus que deve ir a Deus com oração intercessória, porque se tem alguém com poder para mudar esta situação, este alguém é Deus. E se tem alguém que pode interceder diante deste Deus para mudar esta situação, é o povo de Deus. Por que oração intercessória? Se existe oração de clamor, existe oração para repreender o mal, existe oração de determinação, de que o cristão usa a autoridade dada por Deus. Por que oração intercessória? Primeiro, porque muitos cristãos subestimam o poder da oração intercessória. Tá? Muitos cristãos subestimam o poder da oração intercessória. Eles olham para as pessoas maduras na fé, que têm autoridade e que já têm vida com Deus, eles veem nela uma forma de mudar a situação. E não estão errados, porque Deus amadureceu aquelas pessoas na fé, investiu elas de autoridade, realmente para que elas usem essa autoridade para bem e não para mal. Mas, neste ponto, muitas vezes os cristãos subestimam o poder da oração intercessória. E nós não vamos fazer isso. Amém? Nós vamos usar o poder da oração intercessória. Nós vamos ir diante de Deus com rogos, pedindo misericórdia, pedindo clemência, até que Ele nos atenda, até que Ele nos ouça e até que Ele intervenha nesta situação. Amém? Vamos ler o versículo tema. Esther, capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó. O versículo tema é o versículo 16, mas vamos... Versículo 16 diz assim: vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com um rei. Para quê? Para interceder pelo povo judeu. Que hoje o cristão deve ir para interceder diante de Deus, para que essa praga saia, né? Depois irei ter com um rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Por que ela disse que era contra a lei se ela era esposa do rei? Porque a lei naquela época era muito rigorosa, tá? Ela só podia entrar na presença do rei se fosse chamada, e ela não havia sido chamada. Por isso que ela disse que ainda que é contra a lei, estar na presença do rei. Mas se o rei estendesse o bastão, no caso ela seria perdoada e não seria condenada por ter ido sem ser chamada na presença do rei. Agora, além do jejum, olha aqui o versículo 1 do capítulo 5 diz assim: ao terceiro dia Esther se aprontou com seus trajes reais e foi falar com o rei. No capítulo 7, versículo 3 diz assim: então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei. O que ela está fazendo aqui? Ela está intercedendo pelo povo judeu.
Capítulo 7, versículo 3. Esther está intercedendo pelo povo judeu diante do rei Assuero. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor. O que ela fez para achar favor diante do rei? Ela usou os trajes reais, ela não usou o pano de saco, ela usou os trajes reais, que representam vestes na Bíblia representam a justiça, porque o primeiro sinal que o homem pecou foi que ele percebeu que estava nu. Então, quando na Bíblia a gente vê falando em vestes, nós estamos falando de justiça, a justiça de Deus sobre aquela pessoa, né? O estar coberto, estar vestido na Bíblia é estar justificado do pecado, porque só pelo pecado que nós não percebemos que estávamos nus. Antes nós não tínhamos essa ciência, a ciência do bem e do mal. Então Esther foi ao rei, mas ela não foi com qualquer veste, ela foi com veste real. Da mesma forma, nós, a presença de Deus, não devemos ir com qualquer veste. Nós devemos ir com vestes de justiça, lavados no sangue do Cordeiro, de todo pecado e iniquidade, para que sejamos por ele ouvidos. Amém? Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida, desse a minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então o rei Assuero disse à rainha Esther: quem é este e onde está este cujo coração instigou a fazer assim? Aqui o coração do rei já se moveu ao pedido de Esther, assim como Deus, ao ouvir o nosso clamor, moverá o coração para nos trazer livramento. Então respondeu Esther: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou diante do rei e da rainha, assim como os inimigos, assim como este mal, assim como o demônio que está trazendo este mal, se perturba quando o cristão clama a Deus, porque Deus tem poder para o repreender. Amém? E o versículo 9 diz assim: então disse Abona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. O que significa aqui? Que Amã, aquele que perseguiu o povo de Israel, foi enforcado na forca que tinha preparado para um dos líderes de Israel e contra o povo de Israel. E depois a gente vai ver no final do capítulo 9 que os israelitas foram autorizados a se defender e foi instaurada a festa de Purim, né, onde que os israelitas tiveram o livramento do mal. Assim como nós teremos o livramento deste mal, assim como nós teremos o livramento desta pandemia, se clamarmos a Deus com rogos, com misericórdia, clamando e pedindo por ele. A oração começa às 5, né? Deveria ter começado há 4 minutos. Eu estava terminando de explicar isso aqui, mas ela intencionalmente é das 5 às 5h15 o nosso momento de oração, amém? Aqui falou em jejum. Durante estes 40 dias eu chamo quem já está acostumado a jejuar. Tá? Quem não está acostumado a jejuar, jejue pelo menos uma vez por semana, durante 6 horas. Este jejum por 6 horas deve conter somente água, tá? Sem comidas, como é só 6 horas, sem comida e sem chás, tá bem? Mas eu tomo remédio. Escolha 6 horas onde não está dentro de você tomar algum remédio, tá? Você não está dentro do teu horário de remédio, tá? Dificilmente alguém toma remédio com um prazo menos de 6 horas, tá? Se tiver que tomar o remédio, toma fora do prazo de jejum. Faça o jejum no período onde que você não vai tomar esse remédio,
né? Jejum de pelo menos 6 horas, tá bem? Nesse jejum você vai tomar somente água. Você não vai se distrair com filmes ou com outras coisas, com entretenimento. Este jejum, a intenção é que nós façamos. Amém, irmã? Junto nós vamos estar orando por ti, tá bom? A irmã Rebeca Carvalho, tá? Na oração intercessória nós vamos estar orando para que Deus mude também essa situação, tá? Deus, ele pode mudar a situação de cada um e ele pode mudar a situação do mundo. Deus é o Deus que olha para nós como pessoa, como indivíduos, e é o Deus que olha para nós como no mundo, numa sociedade também, como um total. Amém? Então, este jejum, eu vou jejuar durante estes 40 dias, tá? Mas eu já tô acostumada com jejum. Não é o primeiro jejum que eu faço, com certeza não será o último. Mas quem não está acostumado com jejum, faça pelo menos um jejum por semana, de 6 horas, onde você não vai buscar entretenimento, você não vai se distrair. Separe 6 horas da sua semana para ficar em oração, vendo uma pregação bíblica, escutando um louvor, em oração, em espírito de oração, buscando a Deus. Depois disso você vai seguir sua vida, entretenimento, conversas, mas tire este tempo de 6 horas de jejum para realmente se concentrar em Deus, tá? Eu vou jejuar daqui para frente todos os dias até o meio-dia apenas com água, durante estes restantes 39 dias, está bem? Quem não está acostumado a jejum, faça pelo menos um dia de jejum, tá bem? Pelo menos um dia de jejum, 6 horas, onde você vai realmente jejuar e se concentrar em Deus. Isso também faz parte da oração intercessória. Você está se preparando para se apresentar diante de Deus. Você está se preparando para se apresentar diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, daquele que era, que é e que há de vir. Amém? Para clamar a Ele. Você está preparando as suas vestes espirituais. O jejum prepara as vestes espirituais. Ele te justifica diante de Deus. Você está se purificando. Você está se lavando. Você está deixando a carne. Você está disciplinando sua carne. Mas muito mais do que disciplinar sua carne. Você está buscando elevação espiritual. Você está buscando amadurecimento espiritual. Você está buscando estar mais perto de Deus. Amém? Vamos orar também pela irmã de oração. Deus, como eu disse, Ele olha para nós como indivíduos, Ele olha para nós como sociedade. Então Ele pode mudar a nossa vida, a nossa situação. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, diante de Ti nós estamos, Senhor, para buscar, Senhor Jesus, para intercedermos, Senhor, por nós mesmos, Senhor, para intercedermos por nossa família, Senhor, para interceder pelo mundo, Senhor, e para interceder, Senhor, para que Tu aclame, Senhor, esta praga, Senhor, para que Tu repreenda este mal, Senhor. Senhor Deus, Tu és o Deus que nos vê como filhos, Tu és o Deus que nos vê como indivíduos, mas Tu também és o Deus que nos vê como pessoas, Tu também és o Deus que nos vê como sociedade, Tu também és o Deus que nos vê como um todo, mas também és um Deus que nos vê como pessoas, como individualmente, conhecendo os medos, os temores de cada um de nós. A Tua igreja, Senhor Jesus, quer se purificar, Pai, para se apresentar diante do Teu trono, Senhor, e alcançar favor. Porque assim como no Velho Testamento, Senhor, o sacerdote que entrasse no Santo dos Santos, que é a presença de Deus com pecado, ele era culminado na mesma hora, Pai, ele morria. Quando Jesus Cristo morreu como sacrifício único, vivo, santo e agradável, o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, foi rasgado, demonstrando que agora todos nós poderíamos nos achegar diante de Deus sem temor. Todos nós poderíamos nos achegar diante de Deus sem medo, porque estávamos justificados no sangue do Cordeiro de Deus.
com vestes brancas que representam a purificação. Graças ao sangue do Cordeiro de Deus, que foi derramado em meu favor, que foi derramado em favor da igreja, que foi derramado em favor da humanidade. O sacrifício de Jesus Cristo que nos purifica, o sacrifício único, verdadeiro e agradável e suficiente para perdoar multidão de pecados. Este sacrifício pode nos perdoar e nos fazer nos achegar diante de Deus, nos achegar diante do trono da graça, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nos achegar diante do trono da graça para clamarmos, para intercedermos, para buscarmos o favor. Diante do teu trono eterno, Senhor, nós como igreja queremos nos achegar. Nós sabemos que se tem alguém com poder para curar, se tem alguém com poder para libertar, se tem alguém com poder para mudar esta situação de crise mundial, este alguém é Deus. Nós como tua igreja, Senhor, nos achegamos diante do teu trono, do trono da graça, confiadamente, com as vestes reais, que é a pureza de espírito, que é a pureza do coração, não porque somos puros de nós mesmos, mas porque fomos purificados no sangue do Cordeiro, pelo sacrifício santo, agradável e suficiente. Hoje não é mais necessária a oblação, o oferecimento de carneiros, de cordeiros, para que haja purificação de pecado. Hoje basta clamar pelo perdão que Jesus nos concedeu com seu sacrifício na cruz do Calvário, que já somos perdoados. Basta clamar e nós clamamos, Senhor. Deus, nós clamamos, nós confessamos diante de Ti os nossos pecados, Pai. E queremos nos preparar para estar diante do Teu trono, Pai. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Lava nossa alma, lava o nosso espírito, Senhor. Nos perdoa os pecados, Senhor, que cometemos conscientemente, Senhor. Nos perdoa os pecados que muitas vezes cometemos sem sequer nos dar conta, Senhor. Porque a natureza pecaminosa que veio do Éden, Senhor, ainda habita em nós. Mas chegará o dia, o glorioso dia, em que o nosso corpo mortal será substituído pelo celestial. E neste dia não habitará mais, neste dia a natureza pecaminosa será condenada no nosso atual corpo mortal, que será substituído por um corpo de glória. Como o apóstolo Paulo explica em Coríntios, e como o próprio Jesus Cristo recebeu um novo corpo, um corpo de glória, que não é limitado por tempo, por espaço, e que nem pode ser prendido por uma porta ou uma parede. Um dia, na Nova Jerusalém, teremos este corpo mortal substituído pelo corpo celestial, e o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, o que é mortal será substituído pelo que é eterno. E neste dia todos estaremos para sempre diante de Deus, na Nova Jerusalém, feita de cristal e de ouro, onde no centro dela está a árvore da vida, e poderemos novamente nos alimentar do fruto da árvore da vida que nos trará a eternidade. Mas para isso, Senhor, nós precisamos nos preparar, Senhor. Nos preparar para estar diante de Ti. Nós precisamos nos preparar, Senhor, para buscarmos a purificação. Para, Senhor Jesus, podermos estar diante de Ti, na Tua presença para sempre, Senhor. Nós precisamos nos desfazer do pecado aqui na terra. Nós precisamos, Senhor Jesus, obter a fé aqui na terra, Senhor. Aquele, Senhor Jesus, aquele ladrão na cruz, Senhor, ele recebeu o perdão, Senhor. Muito embora ele não tenha amadurecido na fé, mas com o tempo que ele tinha, Senhor, ele usou para Ti, para se converter. Tu foi misericordioso e o escutou, Senhor. Assim como, Senhor, qualquer pessoa, quando entra em contato com a mensagem do Teu Evangelho, deve usar o tempo que lhe resta na terra, Senhor, para Te buscar,
para se purificar, Senhor, e para estar diante de Ti, Senhor, com vestes puras, com vestes reais, que são as vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Porque as vestiduras, Senhor Jesus, as vestes reais, representam a solução que é Cristo, Senhor, porque nós pecamos. Nós decidimos, Senhor Jesus, comer da árvore proibida, Senhor, do fruto do bem e do mal, Senhor. Os nossos olhos foram abertos e nós começamos a perceber o que é mal e o que não é, Senhor. Adão e Eva, Senhor, perceberam que estavam nus, Senhor, depois da árvore de comer do fruto proibido, Senhor. Mas Tu trouxe, Senhor, uma solução para isso. Tu trouxe, Senhor, a solução para isso, que é ser lavado no sangue do Cordeiro de Deus e receber de volta as nossas vestes reais, receber de volta a purificação. Por isso, Senhor, nós apresentamos, Senhor Jesus, a Ti, Senhor, aqueles que já foram lavados na água do batismo, Senhor, nós Te apresentamos as nossas mãos e os nossos pés. Clamamos, retire toda a sujeira, retire todo o pó, lava as nossas mãos e os nossos pés, porque aqueles que já foram lavados não têm necessidade de lavar, senão as mãos e os pés. Assim como o cristão que já foi lavado na água do batismo precisa se apresentar diante de Ti, Senhor, para que Tu lave as mãos e os pés, Senhor Jesus, de todo pecado, de toda iniquidade, Senhor, em jejum, em oração, em clamor, em consagração. Senhor, então nós nos apresentamos agora, Senhor, de mãos e pés, Senhor, para que Tu nos purifique, Senhor. Eu coloco a irmã, Senhor, justamente pediu oração, Senhor, ela está passando por uma situação difícil, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, se ela ainda não passou pelas águas do batismo, Senhor, coloca no coração dela de passar pelas águas do batismo, Senhor. Se ela já congrega, Senhor Jesus, fortalece a fé dela, Senhor. Se não, mostra uma igreja para que ela congregue, Te busque, Pai. Senhor Deus, Espírito Santo de Deus, repreende todo mal, repreende todas as trevas. Tu és aquele que nos cura pessoalmente, nos cura como sociedade também. Nós clamamos, Senhor, nós chegamos diante de Ti com as vestes purificadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, diante do Teu trono da graça, de forma desimpedida, Senhor. Nós chegamos diante de Ti, Senhor, para que Tu nos cure, Senhor, pessoalmente, e que para também Tu nos cure como sociedade, como pessoa, para que Tu sare a nossa terra, a terra em que habitamos, mas para que também Tu sare a terra do nosso coração. Purifica-nos, Senhor, de qualquer pecado, iniquidade ou sujeira, para que diante de Ti nós possamos nos apresentar com vestes brancas. Oh, Espírito Santo de Deus, reveste-nos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Nós estamos diante do Teu trono, Senhor, diante do trono da graça, para clamar, Senhor Jesus, pela nossa vida, Senhor, assim como Esther fez. Diante de Ti, assim como a orientação que o Teu Espírito Santo nos trouxe. Nós estamos diante de Ti para clamar por nossa vida, Senhor Jesus. Para clamar pela vida do nosso povo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem piedade de nós. Volta o Teu rosto a nós, Senhor. Não esconda para sempre o Teu rosto. Volte o Teu rosto a nós, Senhor. E ouve o nosso clamor. Ouve o nosso pedido. Ouve a nossa intercessão. Perdoa os nossos pecados e nos purifica. E ouve o nosso clamor, Pai. E ouve o nosso pedido, a nossa intercessão. Tu és aquele que era, que há e que há de vir. O Todo-Poderoso, Teu braço não se encurtou
e continua podendo socorrer. Todos na terra hoje têm medo, muitos têm medo, outros têm receio, outros têm cautela, mas muitos hoje estão acuados, Pai, independente do seu nível de autoridade terreno ou humano. Mas o teu braço não se encurtou por isso, e tua mão não está incapaz de socorrer. O teu braço não se encurtou e a tua mão não está incapaz de socorrer. Porque tu pode nos socorrer, Jesus. Tu pode nos curar. E tu pode nos libertar. Então nós clamamos, Senhor, nos cura, nos liberta, Senhor. Onde estiver alguém doente, Senhor, envia a cura. Traz, Senhor, à terra os teus anjos de cura, Pai. Traz à terra os teus anjos de libertação. Quebra essas cadeias do medo. Quebra essas cadeias da doença. Quebra essas cadeias da manipulação. Quebra essas cadeias da ganância. Quebra, Senhor. Quebra, rompe, nos traz libertação e nos traz cura. Onde estiver alguém doente, Senhor, se essa pessoa, Senhor, clamar ao teu Espírito, ou alguém clamar por esta pessoa, Senhor, eu te peço encarecidamente, envia os teus anjos de cura, envia os teus anjos de libertação, traz a restauração, Senhor, traz a cura, livra da opressão da doença, livra da opressão do medo, livra da opressão da ganância, livra da opressão, Senhor Jesus, que querem infringir, Senhor. Livra da perseguição, Senhor. Porque assim como Amã perseguia Israel, Senhor, assim Satanás persegue os teus filhos. Repreende as cadeias da perseguição, repreende as cadeias do medo, repreende as cadeias da ganância e nos traz a cura do nosso corpo, a cura da nossa alma, a cura do nosso espírito. Nos cura, Senhor. Nos purifica, é a Ti que nós clamamos, porque não há outra rocha que eu conheça. Não há, Senhor, outro para poder interferir nessa situação que não seja Tu. Não há, Senhor, só Tu pode fazer isso, Deus. E nós diante de Ti clamamos com rogos, com intercessão, para que Tu nos escute, nos purifique e nos guarde do mal, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Quiser entender um pouco mais sobre como funciona a oração intercessória, leia o livro de Esther. Esther intercedeu pelo seu povo. Amém? Leia o livro de Esther. E você, embora independente de ser homem ou de ser mulher, é igreja de Cristo. E você, como igreja de Cristo, pode interceder. Amém? Pode interceder a seu favor para buscar a sua cura e libertação. Porque assim como Esther entrou na presença do rei para pedir pelo povo, ela podia entrar na presença do rei para pedir por ela mesma. Tanto é que quando ela se preparou para entrar na presença do rei, e o rei viu ela com as vestes reais, com a justiça, ele disse para ela: ainda que tu me peça metade do meu reino, eu te darei. Então quer dizer que ela podia ter entrado na presença do rei para pedir qualquer coisa, mas ela pediu pelo seu povo. Então você pode entrar na presença do rei para pedir por você, desde que você esteja com as vestes adequadas, você esteja com as vestes de justiça, você esteja com as vestes purificadas. Amém? Então esteja com as vestes adequadas, esteja com as vestes de justiça, e você vai poder entrar diante do trono eterno de Deus para pedir por você, para pedir pelo seu povo, para pedir para que essa situação mude, para pedir que ela se altere, para pedir cura, para pedir libertação. Porque Esther, o rei humano, terreno, quando viu Esther preparada, com as vestes reais, ele viu que ela queria lhe pedir algo, ele disse: ainda
que seja metade do meu reino eu te darei. Da mesma forma, Deus, quando nos vê preparados com as vestes de justiça e purificados, Ele move o coração, para nos atender ao pedido. Então, que nós venhamos a estar com as vestes adequadas, nós venhamos a estar com as vestes purificadas, para poder interceder diante de nós, pela nossa própria cura. Porque muitos cristãos ficaram doentes, muitos cristãos passaram por tribulação econômica e física. Então nós podemos estar com as vestes adequadas para clamar diante de Deus por nós mesmos. E nós podemos estar com as vestes adequadas para clamar diante de Deus pelo nosso povo. Amém? Mas esteja com as vestes certas. Você não pense que vai chegar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores com qualquer veste, porque Ele não vai te atender. Não vai. Você precisa chegar diante da presença do Rei Eterno com as vestes certas, com as vestes de justiça, para que Ele te atenda. E como é que... Aí você vai dizer, irmã, eu tô recém chegando no Evangelho, como é que tu espera que eu ache vestes de justiça? O sacrifício de Jesus Cristo perdoa o cristão de 20 anos que pecou e perdoa o cristão de 2 segundos que aceitou Jesus ontem. O sangue de Jesus Cristo é sacrifício único e suficiente. Creia no poder perdoador do sacrifício de Jesus Cristo. Peça perdão pelos seus pecados, que o sangue de Cristo te lavará. E você estará com as vestiduras brancas, tanto preparado para o último dia, quanto preparado para interceder em seu favor e em favor do seu povo. Amém? Paz.